Continuando então, gente, questão 6 aí da prova de Química da segunda fase, desculpa, questão 5, tá? Questão 5 da prova da segunda fase da FUVEST, tá aí na sua tela. Essa questão 5 aqui, um breve comentário, na minha opinião, a questão mais complicada da prova, é uma questão de físico-química, né? Vamos lá, ó. Mesmo em regiões não poluídas, a água da chuva não apresenta pH igual a 7 devido ao CO2 atmosférico que nela se dissolve, estabelecendo-se os equilíbrios. Tá aí a dissolução do CO2 em água, né? E tá aí o equilíbrio CO2 e água, dando H+, mais o bicarbonato, ele chama de equilíbrio 1 e equilíbrio 2. No equilíbrio 1, o valor da concentração de CO2 dissolvido na água é obtido pela lei de Henry, que fornece as solubilidades do CO2 na água em função da pressão parcial do gás no ar. O ano passado também apareceu uma questão parecida com essa na primeira fase, tá? Ano passado ou ano retrasado, se não me engano. Tá aí, ó, concentração de CO2 é proporcional à pressão parcial do CO2, é o K vezes a pressão parcial do CO2, onde K, constante de proporcionalidade, 3,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro a menos 1 atm a menos 1. Essas são as unidades do K, a 25 graus. O valor da constante de equilíbrio 2 a 25 graus é 4,4 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Tá, e vamos ver o que ele pede para nós. Item A. Atualmente a concentração de CO2 na atmosfera se aproxima de 400 ppm, né? Tá? Daí a preocupação aí com o efeito estufa, né? Essa concentração é bem maior do que em séculos anteriores. Calcule a pressão parcial de CO2 para um local em que a pressão do ar é 1 atmosfera. Esse item A, pelo menos, é um item mais simples, não tinha aí uma relação tão direta com os dados aí esses dados de constante de equilíbrio, né? Se você tem 400 partes, você tem x atm. 10 a sexta partes, né? Afinal, esse ppm é partes por milhão. Então, em 1 milhão de partes, você tem aí todos os gases da atmosfera. A pressão total é a pressão atmosférica, 1 atm. O gás carbônico representa 400 partes, você vai ter x atm. Fazendo essa regrinha D3, você chega aí que o Chess vale 4 vezes 10 a menos 4 atm. Tá aí a pressão parcial do CO2. B. Escreva a expressão da constante de equilíbrio 2. Pelo menos esse item B aqui também era simples, tá? E a expressão da constante de equilíbrio. Lembrando que você tinha que tomar o seguinte cuidado, né? Ele pede para você o equilíbrio 2. Constante de equilíbrio é produtos, que são esses dois, sobre reagentes. Só que aqui você tem que tomar cuidado que a água não entra, porque a água é solvente, a concentração dela é constante. Se você colocasse a água aí no KC, o cara ia zerar o item B aí para você, tá bom? Então a água não entra no equilíbrio que é solvente. Então você tem, então, voltando lá, olha lá, concentração de H+, vezes bicarbonato, HCO3-, sobre CO2. E aí tá dado o valor, né? Aqui se você colocasse só a expressão do KC mesmo, já estava valendo, beleza? Vamos lá para o item C. Esse sim aqui é de matar, viu, gente? Isso aqui só São Paulino resolve esse item C, tá bom? Beleza? Esse aqui é difícil, brincadeira, hein? Vamos lá, item C. Calcule o pH da água da chuva. O gráfico ao lado poderá ajudar, evitando operações como extração de raiz quadrada e logaritmo. Esse é aquele gráfico que ele deu lá no enunciado, né? Olha lá, ó. Tá aí o gráfico que ele deu aqui, ó. Esse gráfico aqui, gente, só um parênteses, ele não coloca título nesse gráfico, né? Mas o que é? Dado um x, dado um número qualquer, né? Dado um número aí de 1 a 10, você tem o valor do logaritmo do quê? Do logaritmo da raiz quadrada desse número, tá? Em um momento da sua vida, você vai precisar desse gráfico aí na resolução dessa questão. A crítica que eu faço é que ele não deu título aí para esse gráfico, né? Você tinha que meio que descobrir aí o que era, né? Então, voltando lá, ó, item C, você tem que a pressão parcial que nós encontramos no item A do CO2 é 4 vezes 10 a menos 4 atm. O K é dado também, foi dado 3,5 vezes 10 a menos 2, né? Você tem condição de calcular a concentração de CO2. Por quê? Porque você vai usar depois no equilíbrio 2, tá aqui o equilíbrio 2, você precisa da concentração de CO2 para poder achar o H+. O H+ é quem vai te dar, tá certo? A possibilidade de você achar o pH, que é a pergunta do item C. Então, fazendo essa continha,
Concentração de CO2 é K vezes a pressão parcial do CO2. Você tem aí o K, 3,5 vezes 10 a menos 2, vezes 4 vezes 10 a menos 4. Você chega em 1,4 vezes 10 a menos 5 como a concentração de CO2. Tá, então você colocou a concentração de CO2, tá aí 1,4 vezes 10 a menos 5. A concentração de H+, e de bicarbonato você a princípio não sabe. Você coloca o quê? Chess e chess. Por quê? Porque a proporção é 1 para 1 dos dois, tá? Ó, 1 aqui de H+, e 1 de bicarbonato. Então, mesmo valor para os dois. Substituindo na expressão, a constante de equilíbrio que você achou no item B é H+ vezes bicarbonato. Chess vezes chess dá o quê? Chess quadrado, tá aí, ó. Sobre concentração de CO2, 1,4 vezes 10 a menos 5. O valor era dado para você, 4,4 vezes 10 a menos 7. Você chegava que o x ao quadrado é 6,16 vezes 10 a menos 12. Agora você vai precisar daquele gráfico, porque ó, o x vai ser o quê? Raiz quadrada de 6,16 vezes a raiz quadrada de 10 a menos 12. Raiz de 10 a menos 12 é tranquilo, é 10 a menos 6, né? Você faz 10 a menos 6 ao quadrado, corta o quadrado com a raiz, dá 10 a menos 6. Raiz quadrada de 6,16, vamos lá na próxima tela aí, ó. Você vai precisar disso, ó, porque o que é o pH? É o logaritmo do quê? Do H+, que é 6,16, né? Vezes 10 a menos 6. O logaritmo desse 6,16, olha só, você vai lá, volta lá para o gráfico, volta. O logaritmo de 6,16 está mais ou menos aqui, ó. É quanto? É um pouquinho, né? Aproximadamente 0,4. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você pode colocar 0,4 sem problema? Pode colocar 0,4. 6,16, você chega no 0,4. Voltando lá, olha só. Log de 6,16 está aí para você, 0,4. Log de 10 a menos 6, aqui a base é 10, dá menos 6. Dá o quê? 0,4 menos 6, isso é menos 5,6. Tem um menos daí da formulinha. 5,6, esse é o pH da chuva. Questãozinha complicada aí para você. Vamos lá para a questão 6. Uma questão aí de orgânica, primeira reação de orgânica, reação orgânica, né? Fala aí da adição de HCl, questão clássica de orgânica, né? Reação de adição. A adição de HCl ao cenos ocorre em duas etapas. Na primeira delas, o íon H+, proveniente do HCl, liga-se ao átomo de carbono da dupla ligação, que está ligado a um menor, o cara dá a dica para você, ó, menor número de outros átomos de carbono. Essa nova ligação CH, portanto, é formada à custa de um par eletrônico da dupla. Você vai romper, entre aspas, aí a dupla ligação. Sendo gerado um íon com carga positiva, chamado carbocátion, que reage imediatamente com o íon cloreto, dando origem ao produto final. A reação do 1-penteno com HCl, formando 2-cloropentano, ilustra o que foi descrito. Então ele dá aí para você um exemplo, né, do que foi descrito. Tá aí, ó, o H entrando lá nesse carbono, nesse aqui que você está vendo, olha, o carbocátion, e o outro H entrando no carbono mais hidrogenado, que era o carbono aqui à direita, tá? E aí formando o produto final. Vamos lá, vem as perguntas aí. Escreva a fórmula estrutural do carbocátion, que reagindo com o íon cloreto, dá origem ao seguinte aleto. Essa aqui, se você prestou atenção no esqueminha que ele deu para você, o carbocátion vai ser aquela região, né, que vai atrair o cloreto que é negativo. Ó. Então, se o cloreto está aqui, né, é porque esse carbono era o carbono que tinha a dupla, é o carbono que estava positivo. Basta você tirar esse cloreto daqui e botar um sinal mais aqui, ó, o cátion, tá? O sinal positivo aí do carbocátion. Tranquilo, então, esse item A. Item B, ó, escreva a fórmula estrutural de 3 alcenos que não sejam isômeros cis-trans entre si e que reagindo com HCl podem dar origem ao aleto de alquila do item anterior. Lembrando aí que a dupla vai estar ou nessa posição ou nessa. Então você tem o quê? Essas três possibilidades, ó. Dupla aqui à esquerda, dupla aqui à direita, tá aí os nomes, né? 3-metil 3-hexeno, 3-metil 2-hexeno, a dupla na posição 2. Ou ainda uma terceira opção, 2-etil-1-penteno, tá? Vamos lá. Item C, escreva a fórmula estrutural do alceno do item B, que não apresenta isomeria cis-trans, justifique.
Tá aí, ó. O único que não tem isomeria cis-trans é aquele que tem dois ligantes iguais, no mesmo carbono, como está colocado aqui para você. Para um alceno apresente um isômero geométrico correspondente, é necessária a presença de dois substituintes diferentes no mesmo carbono envolvido. O que não tem dois diferentes, dois iguais, é esse aqui. Então, portanto, a resposta do item C. Obrigado, amigos. Voltamos já já. Passou também?